hoje eu tô aqui para falar sobre dinheiro, um assunto que interessa muita gente. E hoje eu tô aqui com um time do sonho, gente. Ana Luísa Barros da Cunha, especialista em Direito de Moda pela Universidade de Milão e Nova York. Tô aqui também com Marcelo Lavinas, o nosso CEO do Grupo LP, e também com Ian Peters, que ele transforma impostos em dinheiro no bolso, hein, gente? Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Obrigado. Nai. Quem aí tá pensando em abrir uma empresa, ganhar dinheiro, é para faturar de verdade, né? Mas nesse caminho, muitas pessoas acabam esquecendo de abrir o CNPJ, emitir nota. Então eu queria conversar primeiramente com os meninos, né? Pra gente entender um pouquinho essa questão. Como que faz, né? É importante fazer essa separação da conta PJ, da conta PF, pessoa física. E eu também percebo que, por exemplo, o MEI. Como que é essa questão, né? Eu já tô falando muitas em uma aqui, mas o MEI não tem essa separação, certo? Sim. Quer começar falando do mês? Então, na realidade, o MEI, ele não traz toda essa proteção com relação a essa separação, né? Eu acho que ficou muito... Pode mandar bala, mano. Mas, Seu enfim, jeito. Se diverte. O MEI, o ideal, sendo MEI ou não, é você fazer essa separação, até para facilitar a parte da gestão, tá? Por quê? Você consegue separar o que de fato é rendimentos do seu negócio, da sua empresa, da sua parte profissional, e o que de fato é a sua pessoa física tendo ali os seus rendimentos, né? Então a gente precisa colocar o que é da pessoa física no imposto de renda, muito importante para a gente já começar a ter todo esse lastro financeiro, lastro patrimonial. E o MEI a gente consegue consolidar as atividades da sua empresa, ou seja, ela atividade profissional, vamos dizer assim, né? Sim. Eu queria fazer uma observação que a parte contábil ela é muito diferente da parte financeira e muita gente se confunde em relação a isso. Quando a gente fala da contabilidade, a gente lida com burocracia, com CNPJ. E quando a gente fala do financeiro, aí essa questão de separação do que é pessoa física, o que é pessoa jurídica, fluxo de caixa. Então, muita gente tem essa dúvida em relação ao MEI. E realmente não se profissionaliza, né, Nai? Tem esse problema muito grande que o MEI, na maioria das vezes, ele abre, às vezes nem cria uma conta bancária, começa a receber na pessoa física mesmo, mas espera aí, eu tenho um CNPJ, então tá tudo certo. E é um ponto que vale a pena conversar e instruir a galera, porque hoje em dia a Receita Federal tá muito em cima disso, muito em cima. O Ian tem alguns casos para contar aí pra gente. Sem dúvida. De repente Mas- você tá faturando um montante alto e a Uhum. Receita vai bater na sua porta ali. Por isso que é muito importante regularizar, gente. Imagina, você recebendo ali na sua conta de pessoa física, recebendo 100, 200 mil. Uhum. Calma lá, né? Exatamente. Exatamente. E tem um fato muito interessante, até voltando nessa parte de separação do que é da empresa, o que é seu de fato, porque quando a gente está falando de MEI, o cenário mais comum é que é igual o Marcelo falou, não tem essa separação, não tem uma abertura de uma conta bancária para a empresa e acaba isso sendo muito confuso até pro fisco. Por quê? O MEI ele traz consigo uma certa volatilidade com relação a o início da sua profissionalização, mas também tem que ficar atento, porque se você não faz corretamente, começa a misturar tudo isso entre empresa e pessoa física, acaba ficando confuso até para o fisco. Por quê? Bom, parte aqui é do salário que eu fiz, outra aqui é um bico que eu consegui obter uma renda, e isso daqui é do meu MEI. Beleza. Se você não tem a separação disso, algum momento o fisco vai questionar até mesmo os outros valores. Qual que é o problema disso? No MEI, obviamente atendendo todos os critérios ali, você tem um limite. Se você extrapolar esse limite, o que é fácil acontecer, certamente o fisco vai requerer todo esse entendimento, né? O fisco vai requerer todo esse valor que deveria ser da empresa, mas você está misturando tudo. E, tecnicamente, as E consequências atualmente financeiras o disso são muito altas.
Atualmente o teto ainda é de 81 mil. É 81 até mil. interessante Esse esse é um assunto ponto bom. do teto, porque já Porque tem tá um... para aumentar já faz um tempo. Exato, e além de estar para aumentar, é algo que as pessoas não percebem muito, mas os 81 mil, quando começou 81 mil, ele era um pouco mais difícil de conseguir. Hoje em dia, com toda essa questão do aumento generalizado dos preços em geral, esses 81 mil acaba sendo fácil de você conseguir bater. Logicamente, tudo tem um início, tem uma jornada até isso acontecer, mas o fato é que se você está estruturado, você facilmente ultrapassa esse limite de 81 mil. Então é algo Exatamente. que a gente precisa ficar atento. E eu Eu acho que também é importante ressaltar, né, Ian, é que esses 81 mil não é ganhar 20 mil em um mês, né, e 2 mil em outro. Tem também uma questão de um equilíbrio, certo? Então, na realidade, isso é bem interessante que muita gente acredita que não pode ser dessa forma, né? Eu tenho que faturar exatamente a média dos 81 mil ali, mas tem dois pontos interessantes. Um deles é, você só tem o limite de 81 mil se você já tinha esse MEI aberto no ano anterior ou se você abriu em janeiro. Se você abre um MEI igual a gente está em julho, por exemplo, a gente não tem os 81 mil, a gente tem o proporcional até o final do ano. Então, isso dá cerca de 40 mil para você faturar. É algo que muita gente não está atenta a essa situação. Outro ponto é, vamos colocar uma situação de um MEI normal, onde eu possa faturar os 81 mil. Eu consigo, por exemplo, faturar 80 mil em janeiro, 500 em fevereiro e mais 500 em março e não operar de novo. Tudo bem, eu Exato. fiquei dentro do limite. A questão é se eu não ultrapassar o limite proporcional que eu tenho. Exatamente. A questão do MEI é um papo que a gente vai conseguir render ele, porque muita gente tem dúvida, ninguém procura saber o que é realmente. Esse ponto que o Ian falou é algo primordial, porque é 6.750 por mês, desde que você tenha aberto esse MEI em janeiro, tá? Tem isso. Ah, beleza. 81 mil é difícil bater. Não, vamos pensar o seguinte: você é um cara que você tem uma padaria e você quer regularizar a sua padaria de bairro, um pouquinho menor. Você também não pode bater a compra de 81 mil. Tem esse ponto. Porque, vamos lá, vamos entender isso. A Receita Federal ela diz: toda entrada tem que ter uma saída, e vice-versa. Quando a gente pega e tem uma entrada de 85 mil de mercadoria, em tese, o que nós entendemos é que vai ter essa saída. Então, de cara, você já extrapolou o limite do MEI também. Muito bacana, Marcelo, tá vendo? A gente tá trazendo essa questão do MEI por quê, gente? Porque eu acredito que a grande maioria que tá assistindo a gente aí, que tem muitas dúvidas, muita gente hoje em dia tá se profissionalizando como MEI, né? Até empresas têm contratado pessoas como PJ, a pessoa vai lá, abre o MEI. Então, assim, eu acho que ainda é um tema que chegou ali em 2020, ganhou muita força aqui no Brasil, e as pessoas elas não sabem, não entendem, não procuram uma contabilidade, e talvez elas estejam ali com o leão, né, batendo na porta. E muitas pessoas começam também suas atividades em empresas sem nem mesmo abrir um CNPJ, né? Sim. E se elas não abrem um CNPJ, eu fico pensando na questão do registro de marca, né, Ana? Esse daí eu acho Como que que é isso? o pessoal já leva como o mais Porque- supérfluo possível e é extremamente necessário quando você abre um negócio. E eu fico pensando, sempre que eu vou pesquisar, né, para eu pesquisar aqui o Na Real, eu digitei no Google, a gente faz umas pesquisas genéricas, porque quem não é da área, quem é leigo, né, onde você vai pesquisar? Acho que a gente pesquisa no Instagram, se existe o arroba, a gente pesquisa no Google, se tem algum site também, e aí a gente fica meio perdido, né, como que a pessoa pode fazer essa busca de fato? Bom, pelo site do INPI tem esse campo de busca. O conteúdo que está ali dentro é de domínio público, então qualquer um pode pesquisar. Mas o site é muito falho. E assim, ele não é para... E muito difícil de mexer. E muito difícil de usar. Ele não é de fácil acesso, ele não é intuitivo. E ele está sendo atualizado todo momento, então você abre uma aba, cai em outra, é completamente caótico. E ele não faz uma busca completa. Quando você digita uma marca lá, eu quero a marca Na Real. Pode ser que existam 50 registros daquele, em classes diferentes, e ali ele vai te buscar 20 só. E aí o que eu sempre falo, procure um especialista, porque a gente trabalha com sistemas muito maiores, que fazem essa busca de uma maneira muito maior
dentro do banco de dados mesmo do INPI. Então, ele vai te dar todo tipo mesmo de marca que tem ali dentro e não só o que o INPI te deu naquela busca. Porque às vezes você fala, ah, não, tá liberado. E quando você faz uma busca num sistema mais complexo, não, aquela marca já tá registrada e o sistema próprio do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, é bom falar, porque sempre me perguntam o que é a sigla, que é o órgão responsável do governo, e ele não te dá tudo. E aí você vai, entra com pedido por um erro do próprio site, de um sistema que é um pouco falho. Sim. E você ter o arroba no Instagram, você ter um site, você ter um CNPJ com aquele nome fantasia, isso garante já o seu registro? Não vou nem fazer rodeios. Não. Ter CNPJ, ter MEI, eu uso meu nome próprio, nada disso garante a sua marca. Absolutamente nada disso. Somente o registro. A nossa lei brasileira é muito clara quanto a isso. Só tem o direito a uma marca quem registra. E quem registra primeiro. Não é quem usa a marca há mais tempo no mercado, quem tem mais cliente, quem vende mais, quem fatura mais. Não, é quem registra primeiro. Então, você tem que criar a marca. A primeira coisa que tem que fazer, que eu acho que é o maior erro de todo mundo, é não pesquisar se aquela marca tá liberada e se eu soltar ela no mercado. Sim. Sem o registro. Isso é um problema muito grande dos blogueiros, né? Muito. Porque eles falam, pô, meu nome próprio, como assim? Eu não vou poder usar meu nome? E realmente, ainda mais na Isso escala acontece muito. que tem a internet. E aí, fazendo um case, assim, que eu acho que todo mundo vai conhecer quem que é a influenciadora, é porque ela falou isso num podcast e juntando com um arroba do Instagram. A GK, ela falou num podcast que ela não tinha o arroba dela no Instagram, ela não usa GK. Se não me engano, ela usa Jéssica, usava Jéssica Caiane. E ela tentou comprar o arroba, é uma americana que tem, e a americana pediu $1 para cada seguidor que ela tem. Ou seja, na época era coisa de $20 milhões que a americana queria para liberar o arroba. Só que a partir do momento, pela lei brasileira, isso é muito claro, se você tem o registro, você tem direito a pedir ao Facebook o seu arroba, porque ele faz parte da sua marca. Sim. Então ninguém pode usar aquele arroba a não ser você, porque seria uma concorrência desleal. Sim. Cara, isso é muito maneiro, porque eu acredito que a GK, quando começou, ela não imaginava que ia tomar a proporção que tomou, né? Se ela tivesse contratado um especialista para fazer um simples registro no INPI, ela ia economizar alguns milhões aí de dólares, né? Com toda certeza. E usar o nome que ela quer, né? Exato. E a americana tem, acho que 1.000 e poucos seguidores, é um Instagram minúsculo. E a menina falou, não te vendo. Mas também ninguém assessorou ela de falar, olha, pega o seu registro, vai no Facebook e pede. O direito é seu, seu direito é constituído se você tem o registro. Então, a mesma coisa vale para domínio de site. Por mais que alguém já tenha ocupado, se você tem a marca, você pode pedir também para te dar o registro, porque faz parte do seu direito constituído. Nossa, super bacana. Eu tô curioso, realmente. A GK, então, não tem o registro de marca GK? Eu não sei. Entendi. Isso eu não cheguei a olhar. Eu acredito que ela tem, porque assim, ela lançou até uma marca de roupa uma época. Sim. Que acho que era Gica. E assim, se não tiver, acho que a assessoria... Se não tiver, já corram pra registrar e vendam pra ela. Isso é o que mais acontece, tá? Não quer dizer, Ana, que eu posso ter todo o material anterior que... Até o caso, assim, um caso que eu vi no seu Instagram, inclusive, do Brasil, né? A pessoa, como que fica essa questão, assim? É porque, basicamente, para nossa lei brasileira, vale a anterioridade, ou seja, você entrar com o pedido primeiro. Então não faz diferença eu ser super famoso, eu ter criado a marca, eu ter colocado ela no mercado e todo mundo associar aquela marca ao meu produto, o meu produto àquela marca, não faz diferença. Quem chegou e registrou primeiro é que leva. Foi o caso da Bia, que ela que falava o Brasil do Brasil, e não foi nem a Globo que registrou primeiro, foi um outro terceiro, fez o registro do Brasil como uma marca, colocou diversas categorias e subclasses lá, e aí a Globo 3 dias depois entra com um pedido. Se for julgado na sequência, assim, quem tem o direito é quem entrou primeiro. Se tiver tudo correto, não tem mais ninguém naquela categoria, classificou tudo certo, pagou todas as taxas corretamente, ele é que vai levar. Não é a Globo e nem a Bia que criou o bordão. É quem registrou primeiro. Exato. A questão do oferimento de ganho, como que funciona? Vamos supor, eu estou usando o nome aqui GK e ele é registrado já por ela. Ela pode vir e recorrer a todo rendimento que eu tive, ela tirar uma porcentagem? Como que funciona isso? Eu vou dar o exemplo da clínica do meu irmão, que esse é um dos casos que eu posso falar. Assim.
Ele deixa eu falar abertamente. Meu irmão tem uma clínica de ginecologia, obstetrícia e pediatria. Tá em materno infantil. Ele virou pra mim, eu vou colocar o nome de Matre na clínica. Clínica Matre. Aí eu falei, não vai. Aí eu falei, não vai. Ele, por quê? Eu falei assim, a maior clínica, a maior maternidade do Brasil é a Promatre, de São Paulo. Coloca o seu nome lá e abre a clínica, se eles não vão mandar você tirar na hora. E aí é que entra. Aí ele falou assim, mas aí eu só não consigo o registro. Mas aí eu posso fazer o CNPJ, não tem problema. E esse PRO já muda o nome suficiente. Eu falei, não. Pro NPI, não. Pro NPI, esse PRO não é suficientemente distintivo de um pro outro. E aí ele falou, mas tudo bem, só não vou conseguir o registro no NPI. Eu falei, não é assim que funciona. Coloca lá o nome, bota pra rodar, abre o seu Instagram, se eles não vão vir atrás e mandar você tirar. E é assim, a consulta na minha maternidade custa R$5.000. Deixa eu dar um valor. Você operou por 10 dias. Quantas pessoas você atendeu? Você atendeu 10 pacientes? Então é 10 vezes os 5.000 da minha consulta. Exato. E eu deixei de atender porque você tá usando meu nome e você atendeu no meu lugar. Então a multa é por dia e pelo número, nesse caso, por exemplo, de paciente. A gente costuma fazer isso. Sim. Quantos você atendeu? Tanto? Então tá. Então é tanto vezes o valor da minha consulta. Exato. Que é a sua concorrência desleal me fez não atender. Pode ser que, no final das contas, ninguém foi pra lá achando que era a Promatre de Até São porque Paulo. são regiões diferentes. Exato. Mas, pra concorrência desleal, não existe isso. Então, é tanto vezes o número de pacientes que você atendeu, ou o número de peças de roupa que você vendeu. Posso ter vendido a R$50. Se na minha loja vale 10, vale 100, vamos supor. Vai ser vezes o valor da minha. Exato. E vai Também somar tem a multa. questão de embalagem semelhante, né? Aí a gente entra tanto no plágio, quanto na cópia e na contrafação mesmo, que é o produto falsificado, que aí já são crimes. A gente já enquadra, além de uma concorrência desleal, você tem sanções de crimes mesmo. Tem multa, tem prisão, e por aí vai, assim. Que doideira, Então, né? galerinha, cuidado. Às vezes vocês digitam ali no Google, encontram uma logo que vocês acham interessante, uma embalagem de produto e fazem uma réplica. Exato. Não é bacana. Referência é uma coisa, É, plágio é outra. Inspiração é diferente de cópia. Exatamente. Quando você quer surfar na onda de uma marca que já existe, isso é cópia, isso é concorrência desleal. E aí a gente tem sim sanções de multa, como essas extrajudiciais que a gente pode fazer, notificar, quanto sanções até penais mesmo. Já pode Sim. entrar em crime. Sim. Eu tenho uma pergunta, porque não ficou muito claro para mim. Mesmo estando em regiões diferentes, se enquadra nessa situação que você falou, se a consulta vamos pôr, na matriz, né? Quem registrou primeiro, o valor é mais alto, isso tudo entra no coisa? Sim, porque o INPI é nacional. Entendi. O registro é nacional. E também vale quando você tem marcas que são de registro mundial. Você pode pedir para ela em vários locais, ou você já pode entrar com ela, por exemplo, no IPO, que é o INPI americano. Então, tudo isso vai contando como concorrência desleal. Isso é muito legal, porque assim, a gente tá falando aqui de exemplos de empresas grandes, por exemplo, mas eu fico imaginando o pequeno empresário realmente começando e muitas vezes ele tem um recurso limitado ali para abrir a empresa, ele não consulta nada e aí já começa o investimento na fachada da loja, por exemplo, já Exato. sem consultar nada, já põe o nome e tal. E aí, questão de, sei lá, meses ou poucas semanas, não sei como funciona, mas é um custo que ele poderia ter evitado, né? Exatamente, o pessoal não vê isso como uma prevenção. Muita gente evita registrar no NPI, né? Pensando, vai ser muito caro, é um custo muito desgastante, mas talvez não. Você pode estar, com certeza, você está economizando de ter uma dor de cabeça futura e um gasto muito maior. E a Ana tem aqui uma novidade, para quem é MEI, né, Ana? Pode registrar como pessoa física, é isso mesmo? Sim, puxando até o gancho do que os meninos estavam falando de MEI, a taxa do INPI, que eles cobram, a taxa da União mesmo, para CNPJ, normalmente ela está em torno de uns 300, 400 reais por classe. Então, cada classe que você coloca para sua marca, tipo de serviço, de produto, enfim, aumenta esses 400. Quando você faz para CPF, ela é, eu acho que uns 142 reais. Ela é bem, bem menor. Então, assim, se você é MEI, não faz diferença você registrar no seu CPF ou no seu MEI. Então vai pelo CPF porque vai ficar mais barato. Porque ela não vai virar um ativo da sua empresa. Quando a pessoa tem um CNPJ, assim, uma outra constituição de empresa, é óbvio que você tem que registrar pelo CNPJ, até porque, vendi a empresa. A Exato. marca é um ativo. Entra no valuation. Ela entra no valuation da empresa, exatamente.
Então, até assim, mesmo que você consiga colocar ela num pacote de valuation, ela tá no seu nome, e vai vender junto, é muito mais trabalho. Você vai ter que trocar a titularidade, vai ter que pagar taxa para trocar. Então, é sempre pelo CNPJ. Mas no caso de MEI, vai pelo CPF. E... E se você desenquadrar o MEI, o registro acompanha ou não? O registro vai ficar no seu nome, você vai continuar usando ele normal, mas você pode trocar a titularidade dele lá dentro. Você pode passar para uma outra empresa, não tem problema. Aí você vai pagar uma taxa do NPI e vai fazer um requerimento. Exato. Mas isso é interessante, porque em tese só fica vulnerável esse meio tempo entre desenquadrar, né? Porque em tese você já tem um registro. Aí você, ou seja, você já tem todo esse resguardo aqui e ali na frente você pensa em desenquadrar ou aumentar seu patamar, trazer de pessoa física para pessoa jurídica, você tem uma margem extremamente pequena. Mas acaba que mesmo essa margenzinha você não fica desprotegido porque você continua sendo o titular. Você é o dono da próxima empresa e você é o dono da marca. Então, entendi. E além você disso continua tendo também, ela. quando desenquadra o regime, né? O CNPJ, ele continua o mesmo. Então, isso aí eu acho que seria mais essa custa de NPI. Mas eu acho que foi mais no sentido de estar em pessoa física. Sim. Aí saiu dos limites do MEI ali e passou para um outro porte de empresa, por exemplo. Aí para acompanhar esse registro, é só trocar a titularidade, só né? trocar a titularidade. Você entendi. paga uma taxa do NPI e faz uma petição colocando. E aí por isso que sempre tem que ter um especialista, porque Exato. você pode fazer isso sozinho. Cara, Mas você pode Mas fazer de forma muito cara. errada. Mas É se o que mais tratando de acontece. MEI, isso é incrível, Cuidado, porque a Ian, não legislação... fala dos meses, não, que Não, eles é estão em porque massa. Chutou a parede aqui, cai um meio. Não, mas fala isso, não. a legislação fala que o MEI não precisa, não é obrigatório ter um contador. Fora isso, todos os CNPJs do Brasil têm um contador por trás sendo responsável. Mas eu nem ia entrar nesse assunto não, é porque a gente que é contador tem toda essa questão, né, de diferenciar custo, de despesa, de investimento. E quando você fala de despesa, eu acredito que seja... A maioria da galera tem o mesmo sentimento de que fazer esse tipo de aquisição, esse tipo de recurso seja uma despesa, mas meu ponto de vista soa mais como um investimento, né? Exato. Com certeza. Porque se você já começa o seu projeto pensando que isso daí não vai ser necessário, porque você não vai Cara. atingir o tamanho tal, ou às vezes você, se alguém exigir isso, você troca de nome, eu acho que você já tá até começando errado, né? Pensando que você não vai dar Você certo. não tá acreditando no seu próprio Exatamente. negócio, né? É porque é o seguinte, o empreendedor, principalmente o brasileiro, que a gente está acostumado a tomar porrada, ele fala o seguinte: eu tenho aqui um dinheiro para começar. Se eu colocar todo esse capital que eu tenho no meu negócio, talvez me gere isso. Eu vou tirar uma parte para registrar. Isso nem vai dar problema, eu sou pequeno. Então, Ou então para contabilidade, né? Exato, E até a gente com estava falando da certeza. questão de desenquadrar, né? Como que funciona o desenquadramento do MEI? Isso aí, nossa senhora. Isso aí, pelo menos umas 6 vezes na semana chega alguém bater na porta do escritório lá, com um auto de infração. Alguma coisa aconteceu. Exato. Bom, na verdade, desenquadramento ele acontece por diversos motivos. O que a gente está mais acostumado é, de fato, a empresa extrapolou os limites ali e o próprio empresário tem essa preocupação, né? Olha, eu não sei o que fazer, a empresa começou a dar muito certo, ela está crescendo e eu preciso ter uma orientação. Só que existem outras formas também mais dolorosas, vamos dizer assim. No início desse ano, a gente recebeu uma quantidade absurda de empresários procurando a gente justamente para regularizar, porque recebe uma carta da Receita Federal dizendo, olha só, você não é mais MEI. Qual que é o problema disso? O MEI, ele é uma subdivisão do Simples Nacional, que é onde tem formas mais tranquilas de lidar a questão da contabilidade, a questão da tributação, de declarações a ser feitas. E quando você é excluído do MEI, da forma que eu mencionei, igual foi no início do ano, você automaticamente está no lucro presumido, onde cada declaração não feita é cerca de 250 a 500 reais. Exato. E dentro de um único mês, você tem cerca de 7 a 15 declarações para fazer. Exato. A pessoa se preocupar isso no meio do ano, ela já tem um baita de um passivo ali Exato. que ela nem sabe sequer. Aí vão colocar uma situação que você é MEI e você trata o MEI como nada. Porque muitas vezes é isso Não que paga acontece. dados. Exato, você não olha, você não vê quanto faturou, pede uma maquininha de cartão, aí às vezes tá devendo no mês, você fala assim, vou passar meu cartão aqui, eu tiro em espécie para pagar, sabe? É. Aí
Isso muitas pessoas fazem como pessoa física Muito, também, né? Eu já vi um meme gente. de pegar o cartão X para pagar o cartão Y e aí vira uma bola de muita neve gente. Igual imensa, né? a Rochelle, né? No Todo Mundo da Crise. Essa é a importância de ter um planejamento financeiro. Exato. né? Não, além do planejamento, também tem uma contabilidade acompanhando. Porque, igual lá no escritório, a gente tem muitos clientes mês. E nós mandamos um relatório mensal para ele, quanto que ele ainda pode faturar. A gente pede que ele esteja bem Exato. próximo para estar observando isso. Faz uma previsão de se sair do Simples, quanto vai pagar, ou sair do MEI, quanto vai pagar no Simples Nacional. Porque essa galera que não tá prestando atenção no que vai acontecer pós-MEI, não sabe nem o que é regime tributário, não sabe nem que depois do MEI não vai vir o Simples Nacional, vai vir o lucro presumido, sabe? Como que é calculado o lucro presumido? A galera não se inteira em relação a isso. Eu sei que às vezes é chato, é teórico, mas a partir do momento que você quer ser empresário, cara, você tem que ter um discernimentozinho do que tá acontecendo, sabe? Exato. Ah, pô, igual vai ter agora a reforma tributária. Pelo pô, menos buscar orientação. exato. Exatamente. O que Pelo- que é... No mínimo, você busca alguém que Exato. sabe. Exato. Exato. Aproveitando, Sabe? já explica aí pra gente, O quê? Marcelo, um pouquinho, essa hierarquia aí, que eu acho que é interessante pra Dos audiência saber. regimes? Isso. Sim. Então, hoje no Brasil a gente tem 3 regimes básicos de tributação. A gente tem o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Simples Nacional é o seguinte, você faturou 100 mil no mês, eles botam uma porcentagem que é chamada de alíquota, tá? E você paga aquela porcentagem de imposto. Vamos dar um exemplo, prestador de serviço começa em 6%, faturou 100 mil reais, 6 mil de imposto. Lucro presumido, a Receita Federal presume que você vai ter um lucro dentro desses 100 mil de até 32%. Tá? Dentro disso, os impostos entram. PIS, COFINS, ICMS, enfim. Lucro real, você está em empresa de carro, tá? Aí você compra um carro usado por 30 mil reais e vende ele por 35 mil. Em tese, o seu lucro real foi 5 mil. Então a gente pega essa base de cálculo de 5 mil reais e colocamos os impostos. Por isso que hoje, a grande maioria, vamos falar 98,7% dos supermercados, eles são do lucro real. Porque a margem é muito pequena. Você imagina se a gente pegar tudo que entra e tributar. Exato. E é interessante porque não necessariamente é uma hierarquia, né? Muitas pessoas pensam dessa forma, até muitos contadores pensam dessa forma, né? Mas é realmente verificar o que melhor se enquadra para sua empresa. Porque não é porque eu tenho uma padaria que fatura até tanto e vale a pena eu estar no Simples que o Marcelo, que tem uma padaria também, fatura o mesmo tanto. Para ele, talvez seja mais interessante o lucro real ou o lucro presumido. Eu acho que isso depende muito de negócio para negócio. E é interessante porque até mesmo muitos contadores não têm essa mentalidade, né? E, consequentemente, não orientam os empresários dessa forma, que, consequentemente, gera uma lacuna no mercado. E sim, empresários. A pessoa é MEI, pô, eu sou MEI. Tá tudo... Não, você é empresário. Você quer botar isso pra frente? Você quer fazer isso acontecer? Porque eu acho que, a partir do momento que a gente entra no empreendimento, eu tô disponibilizando meu tempo, eu não quero ficar como MEI, sabe? Eu quero realmente botar isso pra frente. Então, o mínimo que a gente pode fazer, buscar, olhar um pouquinho. Eu não tenho capital para contratar alguém. Toma um café. Um contador ele não vai te cobrar para você tomar um café com ele. Um advogado não vai te cobrar para você tomar um café. A importância de se enxergar como empresa, Exatamente. né? Investir um pouquinho agora para não ter dor de cabeça. Exatamente. Né? Eu garanto que o investimento vai ser bem mais barato do que Muito. o problema lá na Do que a frente. dor de cabeça, o estresse, a gastrite que você vai ter. Exatamente. Vai desembolsar muito mais. Noite né? de sono. Perdida. Deus me livre. Eu quero entender aí, como que a gente transforma, então, o imposto, o tributo ali, como que a gente transforma em dinheiro no bolso? Eu vou te contar um Como que a gente segredo. faz Eu isso? vou te contar um segredo. O Ian é mágico. Esse é o seguinte, igual o Marcelo mencionou sobre os regimes ali, o sistema tributário do Brasil ele é muito complexo, tá? Existe algumas situações onde a gente chama de substituição tributária ou tributação monofásica, que é uma única fase de tributação. Como que acontece? Hoje você concorda comigo que existe uma cadeia tributária, vamos dizer assim. Tem ali a fábrica vende para uma distribuidora que vende em atacado, e aí tem o varejista que compra dessa distribuidora e aí sim ele vende para o consumidor final. Muitas vezes o fisco estabelece ali segmentos ou produtos que vão concentrar essa tributação. Por exemplo, a cerveja. Quem é a empresa que é distribuidora ou a varejista ali, no caso padaria, restaurante, bar, enfim, eles vendem essa cerveja, só que essa cerveja já vem com a tributação concentrada da fábrica,
Ou seja, a fábrica já pagou todo o imposto de PIS e COFINS e ICMS dessa cerveja. Isso acontece não só com a cerveja, existe uma lista, tá, na Receita Federal, onde estabelece qual produto que tem esse tipo de tributação. Exato. E o que acontece é o seguinte, hoje, como dizer, o próprio dinâmica do mercado contábil e dos empresários também não buscarem esse tipo de informação, Não. acaba sendo uma esteira de produção a contabilidade, sabe? Exato. Mesmo estando no Simples Nacional, igual o Marcelo falou, a parte básica do Simples faturou tanto, joga ali sua porcentagem e vai sair a guia do Simples. Aqui a gente tá falando a grosso modo. Exato. Pra não entrar numa parte muito teórica. Então, mas isso é interessante porque muitas contabilidades pra trabalham vocês dessa forma. explicarem aqui como se vocês estivessem explicando Exato. com uma criança de 6 De vez em quando eu brinco com o Ian, porque o Ian é muito teórico, né? O Ian, se for falar, ele bota nomenclatura e tal. Falei, Ian, explica isso aí pra essa pessoa, como se você como se fosse tivesse uma criança de 6 anos. pra sua mãe. Explica pra ela. Ô, mamãe, foi assim que aconteceu. E o que acontece? Não necessariamente a gente tem que pegar o faturamento cheio e jogar o percentual. A gente precisa entender, esse faturamento foi o quê? Foi prestação de serviço, foi 20 mil. Eu revendi a mercadoria A, mercadoria B, mercadoria C. Então a gente precisa destrinchar todo esse faturamento da empresa Exato. e verificar, olha, o produto A, B, C e D aqui, ele faz parte desse grupo que a fábrica já pagou o imposto. Exato. E quando a gente vai verificar, a empresa pagou ali cerca de R$500 a mais, 1.000, 2.000, e isso a gente consegue recuperar os últimos 60 meses, que dá 5 anos. Então você imagina, R$1.000 a mais durante 60 meses. Exato. Aí a gente já faz um pedido e dá 60 mil, que cai diretamente no bolso do empresário, é Exatamente. onde a mágica acontece. Tem uma história muito legal, que o Brasil realmente, em vários âmbitos, ele é uma várzea, né? Essa é a verdade. E um tributarista, ele foi escrever todas as leis tributárias brasileiras num livro. Quando ele terminou, já tinha mudado. Então, o Brasil, se você não estiver atento a todo momento, você como empresário ou você como empreendedor tributário, igual no nosso caso, cara, você vai ficar para trás. Realmente vai Exato. papar mosca. O seu cliente, que você devia ser o braço direito, você vai estar dando prejuízo para ele. Exatamente. A gente pegou outro dia um cliente para fazer uma restituição. E ele falou, cara, eu tô me sentindo traído pelo meu contador. Eu falei, eu também me sentiria. Hoje nós conseguimos só recuperar os últimos 6 anos, os últimos 5 anos, que é o prazo prescricional da Receita. Ele estava com aquele contador há 15. Olha o nome difícil aí, ó. Então, E hoje a gente tem aí a internet como uma janela para o mundo, né? Exato. Vocês atendem em todo o Brasil, então Exato. isso daí é muito interessante, você buscar bons profissionais. É Exato. importante você buscar por profissionais, mas Exato. bons profissionais. Exatamente. E hoje a gente está num século que a gente tem o privilégio de poder até mesmo digitar ali no Instagram e falar, olha, eu quero escolher essa pessoa, é um catálogo. Exato. Então você tem ali os cases, né? Essa que é a importância de você investir no bom profissional, mas também no bom profissional, né, Marcelo? Igual você tá certeza. falando. Olha o quanto que essa pessoa poderia ter economizado. Exatamente. Não, cara, a gente pega aqui mesmo dentro da cidade, a gente tem muitos clientes que chegam, você parece que é uma empresa totalmente estruturada, quando nós vamos pegar para ver, o outro contador fez uma tremenda E eu bagunça. falando leiga aqui, né, totalmente leiga no assunto, pra mim é muito fácil a gente ser enganado, de fato. Nai, Porque você não vai ser enganada, tá? Ele já tomou muito café. Você só vai ser enganado se você quiser, tá? Isso é verdade. Mas é muito fácil a gente ser enganado, porque a gente não Enganado. conhece os termos, e aí Exato. chega uma pessoa falando bonito, até mesmo assim, por que eu tô batendo na tecla do MEI? Porque geralmente são pessoas que estão iniciando, são pessoas que às vezes não tem tanto ali, né, nível de escolaridade também, Exato. porque a gente não precisa desse nível de escolaridade, porque- então às vezes você não tem essa questão, você não sabe o jargão que a pessoa está utilizando, e aí a Com pessoa certeza. apresenta algo bonito, faz uma apresentação bonita, Exato. e você pode cair Esse nesse, papo, né? E a né, gente- numa malha Exato. fina aí, fazendo uma E brincadeira. é interessante porque esse aspecto tributário ele realmente traz uma complexidade maior e por conta disso ele chega a ser um assunto chato. Então eu que sou empresário eu não estou tão atento. Se você falou que eu tenho que pagar isso de imposto, eu vou verificar, pô, consigo pagar? Consigo, beleza, paguei. Eu não vou questionar, não é tipo você tá pagando o seu funcionário, você sabe que seu funcionário recebe tanto e veio muito errado. Falou, não, peraí. Se eu não tenho reveja isso pra conhecimento mim. na área, como Cara, que eu vou contestar, né? Exatamente. Mas aí então você é- fica sujeito ao que o seu contador te mandar. Mas entra num ponto muito interessante, igual o Ian falou, cara, é um assunto chato, mas
nós somos adultos, nós somos empresários, a gente tem que fazer isso. Eu trabalho com comercial. Novamente, é aquela questão de se Dor do enxergar como crescimento. empresa, Exato. né? Eu trabalho no comercial. Direto eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas fantásticas. Tive essa semana uma conversa com o pai da Ana, que é um fenômeno. Mudou minha semana. Não, ele é fantástico. E eu acordo de manhã, já falo, Alexa, Estadão Notícias. Porque você imagina se eu chego numa oportunidade dessa, que eu tenho que estar preparado. Ele me fala uma coisa atual que está acontecendo, que todo mundo que tem o nível médio aí de estudo tá sabendo, e eu não sei. Eu sou do comercial. Eu tenho que saber falar, eu tenho que saber conversar isso. Eu sou empresário, eu não posso escolher o que eu quero fazer. Eu Exato. acho que esse é um ponto. A gente sabe, eu acho que tudo aqui, né, a nossa pauta tá toda em sinergia da gente se enxergar como empresa, é você se manter atualizado, é você entender que não é gasto, é investimento, Buscar você investir orientação. ali no contador, no registro de marca e também em designer, né, gente? Exatamente. Porque é uma pergunta que agora eu quero fazer pra Ana, porque muita gente tá iniciando ali um negócio e, eu vou fazer uma logo. Não é criticando, tá, gente? Eu amo Canva, eu gosto, mas para fazer uma logo, de repente você pega ali uma pronta e coloca ali o seu nome e beleza, você começa a comercializar. E aí quando vai dar certo, deu certo, eu consigo registrar, Ana? Então, eu tô muito direta nessas partes porque, sem rodeios, não pode, basicamente. E assim, tem gente na internet que vai falar que, pode sim, porque você tá, principalmente quando é o Canva Pro que você paga, você meio que tá comprando o direito autoral, que a gente chama isso de licenciamento, que é quando você compra uma propriedade intelectual de uma outra marca, ou você pega uma marca emprestada, é isso. E aí eles falam que esses desenhos que estão no Canva, a partir do momento que você tá pagando, ou que você tá ali usando, ele tá te licenciando. E não é, isso é uma cessão. Ele está te emprestando mesmo, assim, não é nem deixando você usar para sempre. Ele está te deixando usar ali no sistema dele. E assim, tem esse ponto, que não é um licenciamento para você ir usar livremente como você quiser. Você pode sim usar para posts, para essas coisas, mas para logo, que você vai ter um tom comercial depois, você não pode. E aí tem uma outra parte que para mim é o principal, é que se você está usando, quantos outros também não estão usando aquela logo? Exato. Que eu acho que é mais do que a parte do direito em si. Se você tá usando aquele desenho, quantas outras pessoas também não tiveram a mesma ideia de usar? Nossa, achei essa borboletinha que linda, vou colocar ela na minha logo. Desleixar um pouco do seu empreendimento, né? Não querer que ele seja único. Exatamente. Acaba ficando algo muito genérico. Exato. Né? E esse é o ponto. O INPI preza pela distintividade. Você tem que ser diferente e inovador. Não adianta você tentar registrar uma coisa que já existe, não vai passar. Exato. É a mesma coisa para logo. E essa é uma parte até muito difícil, porque se pra gente achar nome no site do INPI já é complicado, Nossa, achar logo é manual. Hum. É literalmente olhar um por um, só que são Nossa. milhões de registros. Eu trabalho com vários parceiros. E o meu parceiro nessa parte de logo, ele faz pra mim uma auditoria da logo. Quando o cliente já chega com uma logo pronta, ele faz uma auditoria. Ele pesquisa no campo ali que eu quero... é a classe de serviço de assessoria, vamos supor. Ele vai nos maiores que estão ali, vê o que a galera tá usando, vê se tá parecido, se não tá. Também é muito importante pra quem tá começando, assim... minha logo tem a cor laranja, tem a cor tal. As cores importam pro que você quer passar, pra filosofia da sua marca. Com certeza. E a minha parte, principalmente de trabalho, é muito mais do que fazer o pedido. Eu quero te assessorar na gestão inteira da sua marca, da sua imagem. Então ele vai e faz essa auditoria pra mim e ele ainda me coloca, olha, realmente no sistema aqui não tem ninguém que tá usando nada parecido. A logo realmente vai te destacar no mercado porque você tá usando as cores certas pro seu mercado. Tá aqui, essas cores estão indicando isso, tá batendo com a sua filosofia? Tá, então vamos continuar usando. E principalmente, uma logo bem feita, ela tem aplicabilidade infinita. Então você vai conseguir colocar no uniforme do seu cliente, do seu funcionário, você vai conseguir colocar, igual aqui, no seu produto promocional, você vai conseguir colocar ela onde for, num outdoor de 4x4, você vai conseguir colocar em 4 centímetros por 4 centímetros. Então isso é muito importante também, até mais às vezes do que o próprio nome. Sim. Porque o visual é muito mais impactante do que o nome. Exato. Muito mais. Então, você passa, às vezes, você não precisa de ler um nome. Você passa na frente de uma loja, você já sabe que loja que é. Exato. Só pela cor dela, É igual o azul Tiffany. Você vê ele em qualquer lugar. já você fala, sabe que é. Azul tipo. E você sabe Exato. que no Brasil cor não é registrável. É mesmo? Pro Isso, não sabia. pro sistema brasileiro, a gente não pode registrar cor. Isso que eu ia falar, eu tava com uma dúvida. Azul linhas aéreas.
como que conseguiu o registro? É uma... Então, aí é que tá. É um bom assunto, né? Aí é que tá. Você não pode registrar, vamos supor, Vou fazer um mais genérico, assim, pra você entender que esse caso pode. Eu não posso registrar um lápis de cor chamado... uma marca de lápis de cor chamada lápis de cor. Entendi. Por quê? Não é suficientemente distintivo o nome do produto. Eu não posso registrar uma manteiga chamada manteiga. Então, quando você vem com azul linhas aéreas, o linhas aéreas todo mundo pode usar, porque ele não é distintivo, o que a gente chama de nome vulgar. O distintivo dele é o azul. Azul não representa nada em si, tipo, avião, igual um lápis ser um lápis. Então Aham. pode, ele é distintivo suficientemente. Aí você pode sim colocar. O caso Não estaria se apropriando de algo Não. que é muito famoso no Cara, caso, né? você falou, deixa eu te perguntar. Pode ser até uma pergunta boba, mas a gente tem Gol, linhas aéreas e tem o carro Gol. É por ser nichos distintos, isso São fica mais nichos prático. O avião, a Gol, linhas aéreas, é serviço. O carro é produto. Eu tenho uma pergunta. São classes diferentes. Pode ser Isso- que isso tenha passado nesse Sim. sentido. Isso Entendi. pode acontecer com um carro, por exemplo, tem o Gol. E vamos supor que por alguma ocasião do destino ninguém se preocupou em registrar e vem, sei lá, Chevrolet cria um novo carro e coloca o nome de Gol e faz esse registro. Isso pode acontecer? Pode, se a Volks não tem o registro. Não é Caraca, quem lançou nossa. primeiro, não é quem popularizou. O nosso direito é literalmente baseado na anterioridade. Quem foi e fez primeiro. Isso é muito maneiro, velho. Mas isso é preocupante também. Preocupante. Cuidado pra você que tá aí ouvindo a gente, né? Pra você não construir uma reputação pro outro. Por isso que é muito importante você exato. registrar, você É. garantir ali o seu CNPJ, seu controle fiscal, você se enxergar de fato como empresa, como a gente tá falando aqui o tempo todo, porque é o que vai te levar pra frente, é o que vai fazer o seu negócio decolar e fazer você ganhar dinheiro, como a gente Sim. tá falando. Essas marcas grandes, tipo Gucci, Louis Vuitton, Aham. elas têm os registros porque você tem que fazer por país. Né? E eu acredito que a Coca-Cola também, sempre que ela troca a cor, né, ela também registra, E a né? Coca-Cola, ela já é um pouco diferente, porque a Coca ela é uma marca de alto renome. Então, independente da classe que você tentar registrar, você não pode. São marcas de alto renome, elas são tão consagradas no mercado que, independente de classe que elas estejam, você não pode tentar classificar a sua com nome parecido em nenhuma outra. Cara, a Coca-Cola é fenômeno. Eu vi uma matéria uns anos atrás, eu acho que Coca-Cola é a quarta palavra mais conhecida do mundo. Uma parada assim. Caraca. E é por isso, aí aqui a gente tem um instituto que você pode pedir, além do seu registro, você pede o registro como alto renome. Aí você realmente prova que você é muito grande no mercado, que todo mundo te conhece, então que assim, independente de alguém fazer um produto completamente diferente do refrigerante, vão associar a sua marca. Sim. E aí isso é uma marca de alto renome. Que bacana, e eu tava lembrando também, né? A gente tava comentando da Azul, da Gol, a Maisena, por exemplo, o biscoito Maisena, agora que foi criado. Eu tava vendo esses dias na internet que agora que eles têm o biscoitinho Maisena, mas a gente sempre comprou, né, de Sim. outras marcas como biscoito Maisena. É igual o miojo. Bombril. Tex, né? Que é a Exato. fita Aham. adesiva. Gilete. Quem que não- fala macarrão instantâneo? É o miojo. Vamos Miojo. comer miojinho? Bombril, ninguém fala. Bombril, lógico. Palha de Palha de aço. Palheta de aço. Exatamente. Ninguém fala isso. E, por exemplo, Ana, agora tá em alta divertidamente, a gente também tem aí, né, os times de futebol. Eu quero fazer algo personalizado aqui, eu quero fazer uma caneca personalizada do meu time, por exemplo, do meu time do coração. Eu posso fazer? Só se for do Flamengo. Assim, os times, a gente tem um outro instituto, é um pouco mais, diferente, um pouco mais complicado, porque para os times, além do NPI, a gente tem a Lei Pelé, que rege esse tipo de time. A maior parte dos times nem sequer tinha registro de NPI, tá? Que isso, sério? Uhum. Os grandes times é que começaram fazendo isso, principalmente Flamengo, por conta de licenciamento, que é exatamente esse que a gente vai entrar aqui sobre as canecas, enfim. Aham. Porque eles achavam que só pela Lei Pelé eles estavam Respaldados. respaldados. Que isso que doideira. Então tem muito time que não tem registro de marca. Começou com os grandes times de fazerem loja, de fazer produto licenciado, de fazer collab, igual o Flamengo faz com a Farm, Ao nosso Direto. Tupi aí. Fantástico, aliás. Porra, que faz que isso. direto. Então, os times é um pouco até mais complexo a situação, porque não é só o INPI que a gente tem ali pra reger. Mas essa Também tem essa lei que é a Lei Pelé, né? Lei Pelé. Como que ela é?
Explica um pouquinho pra gente. Então, a Lei Pelé, eu sei pouco também, mas eu não sabia que ela ia para essa área também de gestão de marca, porque ela rege tudo. Antigamente, eu acho que o empresário, ele tinha, posso estar falando uma asneira enorme aqui, tá? Se vocês A Ana te não corrige. deixa, Não pode mas é fazer, verdade. porque a outra parte da lei eu não faço ideia. Não pode, a gente tá mais ligado na parte que fala sobre o futebol. Exato, porque uns anos atrás eu acho que o jogador, eu tinha um monte de lei que o empresário ele tomava conta da maior parte, aí o jogador não via dinheiro, aí agora eu acho que o empresário só pode ter até tanto, e tudo eles chamam de Lei Pelé. Pra Tudo regulamentar. Tipo o caso do Ele é Lula o de rei mesmo. Pedreiro entrou aí, né? Não, que é porque ele não tem um clube. É porque, por exemplo, antes. É só pra quem tem clube. Exato, é pra. Posso estar falando besteira também, mas acho que é para regulamentar a relação entre os clubes e o jogador. Tanto é que, exato. é porque cada clube tinha um contrato diferente com o jogador, então alguns tinham alguns privilégios a mais, outros não. Tem jogador que era transferido e não tinha nenhum tipo de direito após ser transferido, tanto é que hoje você vê frequentemente que o clube comprou tantos por cento dos direitos do jogador tal. Então ele ainda recebe parte do salário pelo outro clube. Quando é transferido, o clube formador recebe um percentual desse valor de transferência. Até porque eu acho que tem alguns jogadores que eles viram marcas, né? Ana? Exato. CR7, Exatamente. o Que eles vão Messi, vender né? independente do Exato. clube, Ronaldinho independente também. de onde estiver. É igual o Cristiano, né? A galera brincar, o cara do shampoo. Exato. Relaciona com o cliente. Isso aí é um licenciamento de imagem, que é o que a gente vai entrar nessa parte de... Quando teve o filme da Barbie, eu acho que até mais que o Divertidamente, quantos produtos a gente não viu vendendo da Barbie? Tanto produtos oficiais, quanto os produtos, assim, até uma hamburgueria de bairro que tava fazendo um hambúrguer que tinha uma maionese rosa e falando que era da Barbie. Foi um boom, assim. E eu brinquei na época que a Mattel ia ganhar muito pelo licenciamento que ela estava realmente oferecendo e pela multa de quem estava usando o nome sem o licenciamento. Que o licenciamento é justamente isso, é você emprestar uma propriedade intelectual sua. Pode ser uma patente, pode ser uma marca, e você dá um terceiro para ele utilizar. Então, assim, eu tenho uma empresa de shampoo, eu quero fazer um shampoo da Barbie. Então eu vou na Mattel e falo, olha, eu quero usar a sua marca para vender meu shampoo. Ok, então a gente pode... Existem vários tipos de royalty que você paga, nesse caso, por exemplo, a Mattel. Pode ser pelo número de embalagens vendidas, pode ser um preço fixo, aí vai depender do seu contrato. E você só pode fazer isso se você tiver um contrato. Você só pode utilizar uma marca, uma propriedade intelectual de uma pessoa se você tiver esse contrato. Pode ser que ela tenha te emprestado mesmo, pode usar, não tem problema. Mas aquilo tem que estar autorizado. Porque é um direito seu. É igual o seu nome. Ninguém pode usar o seu nome sem você autorizar. Ninguém pode usar uma imagem sua para vender um produto sem você autorizar. É a mesma coisa a sua marca. Sim. Então, eu vou fazer lembrancinha de festa aqui na minha loja para vender divertidamente. Não vai. Não vai. Não vai. As grandes marcas principalmente, né? Porque elas têm uma preocupação maior com relação a isso. Sim. Mas existe alguma divisão para ficar monitorando esse tipo de situação? Esses sistemas, igual eu falei que a gente tem, eles conseguem rastrear algumas partes, assim, alguém entrou com um pedido de uma marca muito parecida, a gente consegue, e esse pessoal tem time pra tudo, assim. Então, e a internet ajuda muito também, internet né? é o que tá aí. Porque geralmente a galera, quando quer fazer uma promoção com algo viral, assim, eles vão fazer anúncio. Fazendo anúncio é só ir no gestor ali que acho que um dos vai te apontar. licenciamentos mais famosos que a gente teve aqui no Brasil nos últimos tempos é a Carmed Fini com o Carmex da Fini. Aquele João Adib, ele é um fenômeno. Fenômeno. O que ele pegou, ele era o último do mercado de lip balms, né, e virou o líder do mercado. E ele não só virou o líder do mercado, ele fez com que todos os outros subissem junto com ele. Não, ele é um exemplo de empresário. É absurdo, eu acho ele absurdo. Em branding, e foi com um licenciamento que ele surtou. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, em relação a ele. Da Fini. O João Adib, ele faz muita collab, mas eu acho que pro time dele. Exemplo, ele foi na Nike e pediu pra fazer o Nike Simed. É um Air Max que tem lá, um Air Force, não lembro. Será que ele pede só a licença para uso próprio e não pode comercializar? Tem algum tipo de diferença em relação a isso? Você pode... Por licenciamento, existem diversas categorias de licenciamento. Sim, diversas. Tem promocional, igual Divertidamente com o McDonald's. Você tem um licenciamento promocional. Você tem o licenciamento, às vezes, assim, não vai vir o nome dos dois no produto. Eu vou licenciar a minha marca, por exemplo, a Cardivel, com a Boca Rosa. Era um licenciamento de collab.
Sim. Agora ela tá fazendo com uma outra fábrica. Então essa fábrica meio que tá pegando a marca dela e produzindo em nome dela. Sim. Quem faz muito isso são as marcas de luxo. Por exemplo, uma Chanel, uma Gucci, ela não vai parar a produção dela do que ela é boa, que é bolsa e sapato de couro, Aham. para fazer óculos. Então aí a gente tem o licenciamento de expansão de lifestyle, Maneiro. que ela vai chegar para a Luxottica, que hoje é a maior licenciadora do mundo e produtora de óculos. Ela faz para todas essas marcas de luxo. Ela chega pra Luxottica e fala, olha, eu quero 50 óculos pra essa coleção, tá aqui a minha marca, você produz aí pra mim e distribui. Eu não quero saber, eu posso até ter alguns na minha loja aqui, mas eu quero que você distribua. Então vai ter em lojas de departamento, que é a gente fala que é expansão de lifestyle porque é o luxo de entrada. Uhum. Um batom da Chanel, ele é um licenciamento. A Chanel não tá produzindo aquilo, Que isso? mas a fábrica que tá produzindo não tá botando o nome dela. Então, tá só a Chanel como se ela Que estivesse você não produzindo, sabia, mas não é dela. Ela tá licenciando a marca dela pra um terceiro produzir, aí ele paga royalty pra ela Aham. e distribui. Aí maneiraço. você fala, mas por que isso compensa? Compensa porque é o luxo de entrada. Nem todo mundo vai ter dinheiro pra comprar uma Chanel. Porque ela custa, sei lá, 30 mil reais. Mas um batom de 150, Aham. você já consegue comprar. Exato. Não é algo tão surreal quanto comprar uma bolsa. Exato. Ele é muito mais caro que qualquer outro batom do mercado? Sim. Mas você consegue ter o gostinho de ter algo da marca. Exato. E isso é licenciamento. muito Hotel da maneiro Bulgari, isso é licenciamento de lifestyle. A Bulgari não construiu um hotel, ela não parou a fábrica dela pra fazer isso, ela não investiu naquilo. Ela pegou alguém que já era do ramo de hotelaria, falou, você é muito bom nisso aqui, usa minha marca aqui, produz isso aqui pra mim, pra É o caso expandir a da minha marca. Havaianas que você publicou, né, esses Ai. dias. Da Dolce Gabbana, exatamente. Expansão e ali era uma collab também, além de uma expansão de lifestyle. Porque ali você tem o nome das duas num produto só. Então é uma colaboração, né? A gente fala collab, é uma colaboração. Isso que é muito influenciador faz é licenciamento. Aham. Quando o influenciador bota o nome dele, você fala, não é marca, é o meu nome, enfim. E isso é um grande problema, porque a maior parte deles não tem o nome deles como marca, Uhum. mas vai e coloca no produto, igual o Boca Rosa com a Cadiveu, enfim. Uhum. É licenciamento. Sim. E a Red Bull? A Red quê? Bull, ela faz tudo, né? Será que ela tem que ser registrada em todos os nichos possíveis? Sim. Caraca. É Nós porque- estamos acabou. A Red Bull provavelmente também é uma marca de alto renome. Sim, Sim. sim, provavelmente. Provavelmente é uma marca de alto renome. Mas você tem um registro em tudo. Eu tenho um caso, igual, juntando também com essa parte do pessoal falando, não vai achar. Isso chegou lá no escritório. Veio um cliente que tentou registrar com um profissional que claramente não entendia do que estava fazendo, Normal. e registrou GTA. Ah, mentira. Não é possível. Isso é interessante, porque você tem que estar sempre antenado a qualquer atualização. Não, no- mas no- esse cara não teve infância, ele não jogou É. videogame, não é? Não, é por isso que eu tô GTA. falando, velho. Olha E, Não, absurdo, né? Muito Será bom. que ele e era um, não e vai dar assim, certo? era um negócio, uma marca Qual de... que era o nicho? Olha, um negócio de gestão e tecnologia de alimentos. O nome em si já... Ah, entendi. Pô, o cara é um gênio, eu acho que a gente Só que tá errado. o né? próprio nome já não é registrável, porque Sim. o nome é vulgar, que é o que eu tinha falado lá atrás. O nome já não é registrável, você não tem um distintivo ali, não é assim, Marcelo, gestão e tecnologia de alimentos. Uhum, Não, já tá errado ali. sim. E aí tentaram registrar na hora que bateu. Aí você fala, GTA não viu isso. Viu? Veio a oposição do escritório de Nova York. Sério? Caraca. Às vezes ele tava meio carente, ele queria ter contato com alguém Tá. relevante. Se dentro do jogo tem uma padaria, tem uma loja que aparece Sim. o nome. Eles têm um registro até dos comércios Sim, que tem dentro fantástico. do jogo. Literalmente a cidade de Los Angeles sendo replicada ali no jogo e tem diversas marcas, porque é um jogo de carro. Então Uhum. já tem as marcas que fazem essa questão de tuning de carro, tem outras marcas de roupa, porque o jogo em si, ele coloca toda essa questão de luxuosa, de Hollywood e tal. Então tem uma porrada de marca dessa e todas elas registradas e no próprio jogo, ali nos créditos, vem toda essa questão ali de que tem a autorização tudo. das marcas. Sempre que você Gente. vê uma marca que tem aquele Rzinho ou o Czinho, é porque a marca é registrada. É, gente, não é pra ficar pegando no Pegando Canva, Canva. colocar o R, que isso não te dá respaldo legal, tá? Exatamente. É. E essa questão do jogo é legal porque existem vários estudos aí para projetar para futuramente, né? A questão do metaverso, né? Você poder incluir lojas reais ali Uhum. e fazer esse cross. Eu Então, Cada vez mais vem acontecendo, né? Eu tenho uma curiosidade. Por exemplo, é lógico que não faz nem nexo que eu vou falar, mas vamos supor. Tem um torcedor do Flamengo, ele é muito famoso. E ele tatuou o corpo todo dele com a camisa do Flamengo.
Uhum. Nossa, eu vi isso. Ele, obviamente, o Flamengo não iria fazer nada contra ele, porque isso ajuda até a fortalecer a marca, né? Tipo, ó, o cara é tão apaixonado pela Uhum. marca que fez isso, mas vamos supor que fizesse algo de ruim, sei lá, colocasse cheirinho no nome aqui, como se fosse o nome do jogador. Um assunto muito mais complexo porque a gente não tá envolvendo só marca. A gente envolve direito autoral, que não é registrável, que é a parte de desenho. E a tatuagem, a gente tem um grande questionamento, principalmente no mundo da moda, quando a gente discute isso de direito da moda. Quem que é o dono daquilo? Você que tá com a tatuagem no corpo? O cara que desenhou? A pessoa que tatuou? E aí você vai tendo várias camadas nesse problema, assim, de quem que é o direito do que tá ali. Então, assim, além de quem tá o direito que tá ali, quem que infringiu? O cara que tá com a tatuagem nas costas, que é a tela. É o cara que desenhou, é o tatuador que foi e tatuou nas suas costas. Então você começa a ter essa... É igual aquele meme do Homem-Aranha, tá todo mundo... Então, assim, você vai julgar o cara que tatuou, mas ali ele tá servindo como tela. Exato. Aí, não, então, peraí, se quem desenhou, que é o dono do direito autoral, então a gente tem que culpar é o tatuador que aceitou fazer isso. Então, Entendi. um corte agora. Tatuador tem que ter um contrato cedendo algum direito da pessoa ter a imagem dele lá, em algum sentido? Esse é outro ponto controverso também. Tem gente que entende que sim, porque você tá cedendo Sua arte? a sua arte, mas ao mesmo tempo você tá pagando. Então é como se você fizesse um licenciamento. Uhum. Mas por via das dúvidas, é bom pegar um sempre bom. advogado pra ele fazer um contratinho, né? Porque também tem gente que vai reproduzir, tanto que tem muito, acho que já entra mais até na ética dos tatuadores, assim, deles não pegarem, tipo, eu não reproduzo o desenho, Aham. eu não faço tatuagem que tá em outra pessoa, porque tem muitos que têm esse conceito de Sim. aquilo é É, de alguém, entendeu? Aquilo ali é errado. Tem tatuador que ele não pega pra reformar a tatuagem Sim. também, porque ele fala que a arte é própria de cada um. Sim. exato, aí vai mais a ética. Você fica sonegando imposto pro empresário que quer. Eu? É, Isso. vai da sua ética, mano. Você botar eu e sonegar imposto na mesma frase. Aliás, Receita Federal, tá difícil, hein? Vamos ver aí, o Haddad. Vamos dar uma moral aí pra gente aí, porque tá complicado. Galera, então vocês viram, né? É muito importante a gente enxergar estes gastos como um investimento. Então, procurem um bom contador. A gente tem aqui, ó, contabilidade, o Grupo LP. A gente tem aqui a Ana, que também vai te assessorar nessa parte do registro do NPI, porque você fazer esse trabalho uma vez é muito mais barato, muito mais econômico do que depois você ter uma dor de cabeça, o leão batendo na sua porta, ou então uma pessoa chegando ali na sua marca e falando, ó, para tudo, porque isso daí é meu. Então, presta atenção nisso, né? E começa a se enxergar como empresa. Eu acho que é a grande lição que a gente tira desse episódio, né? Exatamente. Exatamente. Muito obrigada pela participação de Obrigada a você, vocês foi aqui incrível. na Real, Vai gente. deixar o escritório de prontidão, tá? Com Qualquer coisa certeza. podem me Eu quero chamar que no vocês deixem as Instagram. suas redes aqui, Sim. né? As redes do Grupo LP e também Sim. as suas redes, né? Arroba Ana? Marcelo Lavinas, arroba Grupo LP, tá? Só me chamar lá que a gente tira dúvida e não cobra. Resolve tudo, hein? Exato. O meu, mesma coisa. O escritório tá aberto. Quem quiser lá tomar um café, braços abertos. Os meninos foram lá essa semana. Maravilhoso. Meu arroba é @luisabarros. E lá vai ter todas as informações do escritório e da minha área lá dentro, que é a Barros da Cunha, gestão de imagem e negócios. Então, Exato. estamos E eu abertos. quero agora presentear vocês aqui. Trouxe um mimo da Relicário, gente, que é a Maravilhosa, melhor, né? Coisa boa, hein? Quero aqui, ó, oferecer pra vocês Obrigada. um mimo da Relicário, direto do Independência Muito Shopping, obrigado. viu? Obrigada. Ian aqui, ó, diretamente Obrigado, da Ana. Relicário, do Independência Valeu. Shopping. Vocês sabem que Relicário, se é Relicário, não tem erro, né, gente? Exato. Se é Relicário, é Com maravilhoso. certeza. Obrigada pela participação de vocês aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver bastante dessa conversa e, ó, corre na rede dessa galerinha aqui, porque só tem fera. Valeu.